o meu irmão fabricou o violão, mas ele não eletrificou. E eu fabriquei e fiz também, tocado também a som, né? E vocês sabem que, posso dizer, né, que também muitas vezes tudo aquilo que o caingangue, né, o índio, né, posso dizer, em toda a etnia, posso dizer que talvez muitas vezes tudo aquilo que índio faz, talvez muitas vezes é valorizado pelo branco, né? Isso, a gente sente do coração dizer isso, né? Porque com isso, com 67 anos que a gente vem lutando, talvez muitas vezes a gente sinta dentro do coração, né? Cada parente que vem passando, né? Sendo massacrado pelo branco, pela demarcação, tudo isso envolve quando a gente se encontra, assim, né? Porque cada grupo, cada etnia, né? Ele sofre por causa disso. Então, talvez muitas vezes o branco, ele não dá valor do que o índio faz. É a mesma coisa, né? Vocês podem ver como aconteceu para mim, né? Embarquemos em Chapecó juntamente com a minha neta, Rejane. Embarquemos em Chapecó, quando nós chegamos em Campinas, nada do meu violão, né? Sumiu o meu violão, né? Daí quando nós chegamos em Catanduva, daí no outro dia daí o meu violão chegou lá atrás de mim. Mas, né, já estava em cima também, já do fim do evento lá, né? Daí ontem também trouxemos de volta para Campinas. Embarquemos no avião. E quando nós desembarquemos aqui, também nada também do meu instrumento. E o meu instrumento tinha viajado para Navegante, Santa Catarina. Né? Então, é isso que acontece na vida do índio, né? Nós que somos índios. Né? Se fosse do fogo, posso dizer, né? na Mindiô, dizendo fogo, se chama-se o branco. Se fosse do branco, às vezes, muitas vezes tinha chegado na frente ainda, né? Então, as coisas do índio é assim, né? E esse instrumento vai chegar às 2 horas ainda tarde hoje, né? Então, daí a gente resolveu, né? Ontem mesmo, daí a Fia Rejane, daí já providenciou. Então, hoje, por exemplo, já estou fabricando ele, né? Para vocês verem. Então, daí vocês ficam atentos aí para ver eu montar ele, né? Então, para vocês é uma coisa nova que vocês estão aprendendo hoje, né? Cada dia que passa, nós que somos índios, né? Aprendemos coisas novas, como também os brancos também, né? Talvez muitas vezes, né, para dizer, o branco tem assim, por exemplo, uma história, quando ele deixa uma história, ele coloca tudo no computador, né? Coloca tudo no computador. Sabe que nós índios somos diferentes. Posso dizer que eu acho que, não sei se eu sou diferente disso, sabe por quê? Porque eu não coloco tudo o meu entendimento que eu aprendi, eu não consigo colocar na internet. Eu não consigo colocar na internet, no computador. Não consigo. Sabe onde é que eu deixei tudo escrito a minha história? Talvez você pode dizer, mas Comercinho, mas você deixou escrito aonde? Né? O meu computador hoje, que eu coloquei tudo escrito, é a minha mente, é a minha cabeça. Tá? Então, para mim, o computador é uma cabeça, né? Que o branco ele coloca tudo no computador, registrado no computador, na internet. Agora eu já não. Eu coloco tudo escrito na minha mente. Então, da minha dança, daí por isso estou contando para os parentes, né? Para as pessoas aqui que estão, para que vocês possam entender que, mas sabe que é certo mesmo, né? Que os índios antigos, os índios antigamente, eles não tinham computador, não tinha internet, não tinha nada, mas só que a história deles colocava tudo escrito na mente deles, de tudo que saía. Então daí os netos, os bisnetos,
os mais novos aprendiam com as pessoas mais velhas, né? Mas só que na nossa andança, por exemplo, talvez muitas vezes o índio mais velho dentro de uma aldeia ele não tem valor para ninguém, né? Ele é desprezado pelos novos, né? Se, por exemplo, se um rapaz, né, uma guria, uma mulher, se ela sabe tudo no computador, por exemplo, né, eu creio que, eu fiz até, eu posso dizer que quando eu tinha 11 anos de idade, eu estudei até a segunda série, depois deixei, segunda série. Estudei só a segunda série, depois desisti da aula. Daí foi indo, foi indo, foi indo. Mas quando eu completei 56 anos de idade, depois de 56 anos de idade, eu tive que voltar à sala de aula. 56 anos de idade, voltei para a sala de aula. Daí terminei o ensino médio. Daí me formei no ensino médio. Hoje estudei até nessa. Mas só que eu não sei ainda também trabalhar com a internet. Não sei ainda trabalhar com computador. Não sei. Então, daí, como é que eu posso dizer? Eu tenho que deixar escrito na minha mente para que eu possa, assim, contar para os parentes e para que eles possam dizer que é certo, né? Então, agora, então, com esse aqui, agora eu vou montar o meu instrumento para vocês verem, tá? Os parentes estão vendo que é um aliedanzol, viu? Um aliedanzol. E a armação dele já é taquara. Taquara, na língua caingangue, dizem assim, one, one. Na língua caingangue. A linha de anzol se chamamos de enfir na língua caingangue. Enfir.
Ali? Mas ali. Tá café, mas café. Por exemplo, se por exemplo a gente esse negócio de afinação dele a gente faz com qualquer tipo de galho, né? De galho de qualquer madeira, né? E fui trazer isso aqui para a gente fazer esse negócio de, acho que é de placa, esse aqui, negócio que é. Daí a gente está fazendo daí esse aqui para a gente afinar ele como se fosse violão, né? Agora que estou afinando ele, ó. Agora o quê? Agora que estou afinando ele. É, afinando ele, né? Porque agora o violão é outro jeito, né, de afinar, né? Um violão. E aí tem que apertar aqui. Então, por exemplo, parênteses. Bem dizer, o violão já está pronto já, tá? O violão já está pronto, né? Está pronto já. Então agora é só testar ele agora, né? No microfone, né? Então por exemplo, para mim tocar ele, então eu seguro ele assim, ó. Eu seguro com esse dedo aqui, com dois dedos e o dois dedos, três dedos aqui, daí seguro aqui, com esses três dedos eu seguro ele, tá? Seguro ele, daí com esses dois dedos eu seguro a linha, tá? Daí agora eu seguro ele com a minha boca, tá? Assim, ó. Assim, ó. Daí eu toco ele assim, ó. Sim. Daí eu seguro ele e toco assim, tá? Daí eu ergui ele mais um pouco. Hả? Anh anh cứ tại
Ian cứ phơi ta biết đây thì càng mình thì càng mình cái hắn ta thì controlar cái chuyện nên là ia monte tên là nó nói từ cro qua shit sai ta blanket mình thì cái món này nghe họ đã tipi về cứ cho đấy qua shit mais velho tá 40 anos này cái thì đó thì cái thì tính cái thì họ đã cái này đông bị cái long sòn mới cái này xem mới sa ít parente akron mới sa cái long sòn này cái giờ anh ta đem cái long mà cái nhon anh ta kết cả anh ta tung cái mà ta sẽ tung cái thế cái ta hơn nên thế là sa ayak mà sa inyuan tamo cứ bên nhau ta ayak ta là cảnh cương chúng ta cài lòng cái tài cái mồm cái thì là cái sa tung cái mà sẽ mình tin cái lắm bracket tin cái kata dia nak hala tikar pi enggal pi chamado nak angdan dan undor nanya noi tin dia okey dia nak kita ting dia kian onda kian kita ti estudo que tom prembe kata ele hana ta professor yang kita okey kata lutai mandon dota lutai kata tempo quando kita se ta professor nhoi mexer e nada região fita até tu pensar que fita fição realizar que só que não tem onde está antropólogo fi né que dentro fita até dort hachol mo on petom fito cada ele tem que ter sonho, ok? Ele tem que ter sonho dentro harera querendo fogo tá querendo quando eles querem ser médico, querem ser professor, quer ser, né, uma coisa de, né, estuda atrás, né? Então assim cada índio também é assim, porque tem que lutar atrás daquilo que ele gosta, né? Eu por exemplo, esse violão de taquara, por exemplo, se eu toco, se eu vou em qualquer lugar, né? Eu posso dizer que enquanto mais viajei, parece que me sinto bem, porque quando estou em casa, eu me preocupa do meu fazer. Tem que fazer alguma coisa na roça, às vezes tem que ir buscar taquara para minha mulher. Talvez uma filha minha diz, pai, vai buscar um taquara para nós, eu quero fazer um balai, né? Muitas vezes ela diz, vai buscar um cipó para fazer uns balais, tem que ir talvez muitas vezes, né? Então eu já gostei muito mais de andar, apresentar o que eu sei. Né? Mas isso aí eu estou praticando ele é porque eu gosto de fazer. Eu gosto fazer para mim é um esporte para mim de tudo aquilo que eu faço, né? É para mim uma escola, porque tu sabe que talvez muitas vezes, né? Quando a gente é pequeno, talvez muitas vezes, né, pessoas que pesadas que gostam de jogar futebol, nem que não queira, mas ele sempre escapa para ir para o campo para menos jogar bola, né? Então a pessoa se costuma assim. Então para mim eu me costumei assim, né? De se apresentar, né? Falar com os parentes, conhecer os parentes, né? No nosso Brasil, né? Então para mim hoje parece que me sinto bem, né? E a minha família está preocupada comigo, né? Todo dia o meu filho mais velho está ligando atrás de mim, pai, como é que você está? Como é que tá, pai? Tá bem de saúde, né? E nem que contar da minha saúde, porque quando eu saí de Cantantua ontem, eu já saí me vendo mal. Não nem falei para minha família, né? Só na estrada eu disse para a filha Regiane, eu disse, filha, eu estou me sentindo mal. Cheguei aqui muito mal, muito mal. Daí tinha uns calmantes ali, daí tomei, daí amanheci bom, daí, né? E eu estou aqui, né, para fazer também aquilo que eu gosto de fazer, né? Então daí, por exemplo, daí agora quero que um de vocês me encosta o microfone aqui, para mim poder tocar para vocês, né? Porque daí de tarde se vir, daí de tarde também, quando o outro chegar, daí vou tocar, ligar ele na caixa de som daí, né?
Da outra parte. A gente compra aqueles negócio de parte elétrica de captador, né? Captador que a gente diz. Esse captador que eu comprei, daí preparei ele aqui, daí encaixei ele dentro. Encaixei ele dentro, daí ele já fica seguro ali. E tem um que também a gente também pode também até pode colar ele aqui. Ele também é preparado também aquele. Então a gente compra na loja onde se vende microfone, onde se vende, né, coisas assim de som, né? Daí a gente encontra, daí a gente cola aqui, ou se não serra aqui dos dois lados, daí faz tipo uma capena, né? Daí encaixa ele dentro, daí depois segura com fita isolante. Então esse que eu tenho, ele é feito assim. Então daí puxa e coloca lá na mesa de som, daí, na mesa de som, e sai bem tranquilo daí o som, né? Então daí, por exemplo, se algum dos parentes, né, às vezes dizer, né, levar uma lembrança, já temos aqui, ó, né? Alguma lembrança que os parentes querem levar, daí já pode, né? Daí já pode conversar comigo, né? A gente pode fazer um break também, né? Para mim poder levar também a lembrança dos parentes também para o Rio Grande do Sul, também, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então esse aqui já está pronto. Daí vou fazer mais um. Eu vou fazer mais um porque esse aqui ele dá mais um, né? Então daí vou fazendo ele. Daí, por exemplo, O último é meu. Eu mereço. Então vou fazer. Então daí vou preparar mais um aqui, né? Só que esse aqui é pesado, né? Seria mais fino. Seria mais fino do que esse aqui, né? Porque daí ele é difícil para segurar com os dedos assim. Daí cansa, né? Cansa os dedos da gente para segurar ele. Ele tem que ser mais fino um pouquinho que a gente consegue segurar ele, né?
Então, daí, por exemplo, né? Por exemplo, essa esse parte aqui seria aqui, ó. Esse aqui já tamanho pão aqui, ó. Com esse aqui a gente pode dar segurar bem ele, né, com a mão, né? Assim, com a costeira que seja assim, ó. Pode segurar bem ele. Então esse aqui já é muito grosso. E daí nem vou fazer esse aqui porque é muito pesado, né? Daí fica pesado. Né? Daí, se por exemplo, daí, né? Então, isso é que eu vou dizer para os parentes, tá? Na língua caingangue é venta wonkir, dizemos assim, né? Na minha idioma, né? Venta wonkir. Então, daí em português seria o instrumento de taquara. É instrumento de taquara. Ah? Não. Ngoixim? Ngoixim é, poderemos dizer, Ngoixim é a água pequeno, o rio pequeno, o sanga pequeno também. Ngoixim, né? Na idioma idioma caingangue, né? Porque cada etnia ele tem uma língua diferente, né? So, por exemplo, lá em Nonoai nós temos 4 etnias. Nós temos caingangue, temos os nossos parentes também guarani, temos índio charrua, temos índio xocrém, né? Uma de Nonoai veio para Ibirama, acabou casando com um dos parentes do xocrém, por exemplo, né? Xocrém. Daí, essa índia de Nonoai, ela casou com um dali de Xocrém, um do Xocrém ali de Ibirama. Daí, hoje tem a filha desta índia de Nonoai, ela mora lá. Daí, as crianças, os filhos dela, né? Os filhos, eles falam na idioma com a mãe delas, e fala também a nossa idioma. Bem dizer, eles falam três línguas daí, né? Eles falam a língua caingangue, falam a língua do xocrém e falam a língua portuguesa. Então daí eles falam 3 línguas, né? E eu já falo só 2 línguas, português e a minha idioma só, né? Porque se por exemplo, se o xocrém está conversando perto de mim, eu já não entendo a língua dele, não entendo daí, né? É só do caingangue, né? Toca em festa, quando tem baile, quando que toca isso? Por exemplo, né, esse aqui, por exemplo, hoje, por exemplo, por exemplo, né, hoje eu consigo mais tocar no encontro de cultura, né? No encontro de cultura, né? No encontro de cultura que eu consigo de tocar, né? De encontro de cultura. Quantas vezes eu já toquei esse violão no encontro de Cuiã, pelo cacique Valdomiro Vergueiro, em Porto Alegre, na aldeia Morro Doce, né? Então, a gente tem andado já, participado já muitos encontros, né, de Cuiã e também de cultura, né? Então, até eu estava falando com meus parentes, eu estava conversando com meus parentes, né? Com meus parentes, estava dizendo para eles: eu sou comerciante, eu sou evangélico, mas a minha religião não impede a minha cultura, né? Então também muitas vezes, né, lá no lugar onde eu moro, tem muitos também caingangues também que são evangélicos, mas só que eles não... Tem muitos que entendem e também que não entendem. Mas eu aprendi assim, né, dando valor à minha cultura, e a minha cultura não impede de ser uma pessoa evangélica. Então eu entro em qualquer lugar, eu sei entrar e sei sair, né? Porque eu tenho que respeitar desde o pequeno até o mais velho. E posso dizer, né, contando a minha história, quando eu tinha 8 anos de idade,
o finado pai se separou com a minha mãe, quando eu tinha 8 anos de idade. E a finada mãe criou todos nós. Ela vivia trabalhando para lá e para cá, trabalhava na roça, plantava, né? E foi indo, até que nós filhos casamos tudo, né? Se criamos sem pai, bem dizer, quando eu tinha 8 anos, e outros meus irmãos já tinham mais ou menos 14, 15 anos, né? Os outros meus irmãos. E se criamos bem. Se criamos bem, nunca tocamos uma coisa alheia do branco, né? Fomos uma pessoa muito educada, a minha família. Fomos uma pessoa muito educada, então eu aprendi assim. Então, assim como eu aprendi assim, eu consigo também explicar, ensinar também meus filhos. Então, meus filhos também são assim. Tenho 3 filhos homens. Um filho mais velho que está com 40 anos. Então, meus filhos, eu digo para os meus filhos: meus filhos, façam assim, façam assim, façam assim, né? Se você errar, se o cacique mandar te chamar e te fechar na cadeia, ou te deixar no tronco, o problema é seu. Porque o pai nunca praticou isso. O pai se criou dentro do respeito. Sempre expliquei para os meus filhos, né? Então sempre foi assim. E até que foi aprendendo. Então hoje eu vou em qualquer lugar e sei respeitar do pequeno até mais velho, porque eu também tenho que mostrar também o meu exemplo em qualquer repartição que eu consigo de andar, né? Então, para mim, hoje fico tranquilo, né? Para mim, é uma diversão para mim, de eu estar aqui vendo meus parentes, né? Da outra etnia, né? Então, consigo levar essa lembrança, né? Dos meus parentes para o Rio Grande do Sul, né? E também eu posso dizer que nunca também pensei, nunca sonhei que um tempo eu poderia estar aqui nesse lugar, né? Aqui em São Luís, né? Olha meus filhos estão ligando, eles estão perguntando para mim como é que eu estou, né? Porque eles estão preocupados comigo. Estão preocupados comigo porque do Rio Grande do Sul para vir aqui no outro, né? Aqui no lugar que, né? Então eles estão preocupados comigo. Daí ontem quando meu filho mais velho ligava atrás de mim, ele dizia: olha meu filho, eu estou tranquilo aqui, estou voltando sexta-feira estou voltando para casa, né? Então, para mim está sendo uma alegria para mim, né? De ver, de apresentar o meu trabalho para meus parentes, né? Para o pessoal que trabalha também com índio, né? Com esse trabalho. Então a gente fica muito contente, né? Também agradecendo também a Via Rejana, também, que sempre também tem confiado também no meu trabalho, né? Que nós já vivemos há tempo já fazendo trabalho junto. Ano passado fomos também em Porto Alegre a ver o que nós tínhamos feito também juntamente com a Via Rejana lá em Porto Alegre, né? Então a gente está mostrando esse trabalho, né? Para que também os parentes também possam também dizer, né? Ou chegar, né? Alguém que vai, né? Vai levar esse violão como lembrança, chegar lá, dizer para os parentes dele, para os filhos, para os netos, dizer: olha, encontramos lá um parente que fabrica esse violão, e eles também podem também aprender, também, né? Também começar também a sua luta também através disso, né? Então é assim que tem que acontecer, né? Para que a nossa cultura, para que não venha a terminar, né? Mas assim, né? Estava dizendo até para os parentes aí que no Rio Grande do Sul a população indígena Caingangue, eles trabalham mais pela marca. Então a marca comprida assim, ó, não pode se casar. Ele tem que casar com uma índia que tem a marca redonda. Então daí eu estava contando
que tem um primo irmão, um primo irmão meu lá, que certo tempo a mulher dele, posso dizer, né, a minha cunhada, ela casou com um rapaz que era da mesma marca dela. Daí as lideranças se reuniram e eles não acharam bom. Daí mandaram ir buscar aquela menina que tinha casado com a mesma marca dele. A liderança chegando lá e tirou essa minha cunhada, que hoje já é casada com meu primeiro irmão, tiraram ela do rapaz, trouxeram ela, e o capitão que era da mesma marca dela, da minha cunhada, o cacique disse para ele, para o capitão: olha, você vai ficar responsável por ela como se fosse pai. Daí essa minha cunhada ficou mais de um ano juntamente com o capitão. E ele criando ela como se fosse filha dele, né? Até que chegou um dia, o meu primeiro irmão resolveu me casar com ela. Se namoraram, né, entraram em contato, se namoraram. E daí o capitão foi lá na casa do meu tio, né? Do meu tio. Chegando lá, ele disse: olha, nós vemos o teu filho namorando a sua filha o seu filho, para poder casar com essa mulher. E fizeram o casamento. Hoje eles têm neto e têm bisneto, né? Então naquela época acontecia assim. Mas foi vindo. Hoje a mesma marca estão se casando. Mas eu vejo que um pouco os nossos filhos, né, os nossos netos hoje, eles vê, por exemplo, eles vê, por exemplo, vê, né, porque também tudo isso acontece, sabe por quê? Tudo isso acontece também muitas vezes por causa do branco. Porque a nossa cidade também é 8 quilômetros longe da aldeia. 8 quilômetros, né? 8 quilômetros longe da aldeia. Então também muitas vezes, talvez muitas vezes pela pouca visão hoje, né? Os brancos estão indo se divertir com os índios. Então tudo isso acontece nas aldeias indígenas hoje, né? Então daí vai lá o branco, né? Um jovem, um branco vai lá no baile do índio, chega lá e começa a namorar a índia lá, e começa a se gostar. E tudo isso está acontecendo na época que nós estamos vivendo. E agora, do que eu vejo, está difícil para combater isso, né? Por causa que hoje, sabe por quê? Por causa do estudo. Né? Nossos filhos vão aprendendo e estão indo atrás da faculdade, né? Ali no Noai tem índios estudando em Porto Alegre, Erechim, estão estudando em Pelotas, estão estudando lá em Santa Maria, um em Porto Alegre, né? Então os índios estão espalhados, né? A nossa juventude, que estão atrás de faculdade, né? Aprendendo, né? Então através dessa aprendizagem aqui, talvez muitas vezes acontece isso, talvez muitas vezes por falta de visão de uma menina, de um menino, né? Talvez muitas vezes a menina que sai atrás da faculdade, ela pode trazer um branco de lá dentro da aldeia. Então tudo isso preocupa os mais velhos. Sabe o que meus parentes, nesses tempos eu estava falando para um cuiá, o nosso pajé, estava conversando com ele, eu estava dizendo para ele: olha, parente, eu estou contemplando, eu disse para o cuiá, eu estou contemplando que no ano 2050 quase não vai ter mais índio. Sabe por quê?
porque os novos não estão conseguindo mais falar a idioma. Essa é uma grande perda. Os novos não estão falando mais o nosso idioma. Está perdendo sua linguagem. Então, talvez muitas vezes eu fico brigando com as minhas filhas. Talvez muitas vezes eu fico brigando com os meus filhos por causa disso. Né? Por causa que, talvez muitas vezes eu digo para o meu filho: olha, meu filho, eu tenho que ensinar o meu netinho. Eu tenho um netinho lá com 5 aninhos, ele está assim, já começou a jantar. Mas só que o meu filho gostou de uma indiana. Ela é a filha de uma índia, mas o pai é mestiço. E a mãe não fala, e hoje meu netinho ele fala português, então daí eu tenho que ensinar ele como vou. Até o pai dele, daí eu fico brigando também muitas vezes com meu filho, talvez muitas vezes fico brigando até com as minhas filhas, né? Então tudo isso acontece hoje, né? Então sempre digo, né? Então daí contei esse fato para o cunhado lá, né? Para o nosso cunhado lá, que por isso estou dizendo para vocês, né? Esse é uma pessoa evangélica, mas eu convivo com o cunhado lá. Nós somos amigos com ele. Quando ele vai fazer um trabalho, também estou lá para menos participar do trabalho dele, né? Além de ser uma pessoa evangélica, né? Por isso estou dizendo para vocês que a minha religião não impede a minha cultura, não impede, né? Não impede, né? Porque por exemplo, a mesma coisa hoje de manhã, né? De manhã eu estava fazendo a minha devoção, falando com meu Deus, né? Dizendo: Senhor, né? Dizendo: Jesus, abençoa o trabalho que vai sair hoje, né? Colocando vocês, parentes, para que eu consiga ter vocês com o rosto brilhando, com o rosto alegre na presença de Deus, né? Então a minha religião é assim, né? De colocar vocês tudo nas mãos de Deus, para que Deus venha abençoar, aqueles, todos nós, seja católico, seja evangélico, mas todos, né? Porque Deus nunca fez questão do povo, né? Ele diz assim numa palavra assim, ó, lá no livro de São João, no capítulo 3, no versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê que não perece, mas para que tenha a vida eterna, para que Deus possa abençoar todos vocês, tá? Deus possa abençoar todos vocês. Então a minha vida é assim, né? Então, para mim é uma alegria, né? Para mim é uma grande alegria para mim de estar aqui vendo vocês, né? O rosto de vocês, né? Rosto alegre, né? Porque Deus nos deu oportunidade para nós estar aqui, se encontrar, né? Então para mim é uma alegria para mim de estar aqui, né? Que eu possa encontrar mais os parentes várias vezes no nosso Brasil, né? Talvez muitas vezes um branco chega em mim e ele diz: Senhor Marcelo, tu sabe ver, por exemplo, né? Diz que o Brasil é de você, né? Então eu digo assim para ele, né? Sim, o Brasil é nosso, o Brasil é do índio, né? Quando o Pedro Álvares Cabral, quando veio ao Brasil, se não tivesse índio naquela época, o Pedro Álvares Cabral, o Brasil era dele, era dos estrangeiros. Mas quando o Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil, quando ele veio aqui no Brasil, já existia índio aqui. O dono do Brasil é o índio, né? Então, tudo isso, então, talvez muitas vezes quando eu falo isso, até eu sinto dentro do meu coração, né? Hoje, né? Hoje o índio vive, talvez muitas vezes um pai, um cacique, talvez muitas vezes ele não dorme sossegado. Ele não dorme sossegado, sabe por quê? Por causa de um povo que ele cuida, de um povo que ele trabalha,
por causa disso. Porque talvez muitas vezes, né, por essa demarcação, muitos parentes ainda não têm ainda suas terras territoriais, né, no Brasil. Talvez muitas vezes o índio é colocado naquele cantinho, né? Quantos índios os brancos já mataram, né? Quantos índios foram mortos dentro do seu direito, em cima do que é deles, né? Então é triste, né? Falando disso. Então também muitas vezes eu fico olhando pelos meus netos. Cada um parente que tem o seu filho, o seu neto, talvez muitas vezes pode olhar pelo teu neto e começa a chorar. Começa a derramar sua lágrima. Eu sou assim. Sabe por quê, parente? Talvez muitas vezes eu fico olhando pelo meu netinho, olhando pela minha filha, pelo meu filho, dizendo, um tempo o Marcino não vai viver mais. O que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? Sempre o índio brigando sobre o seu direito no Brasil. Mas sempre o índio é desvalorizado. Sempre o índio é massacrado. Né? Sempre o índio é criticado. Né? Ainda, né? Então, eu consigo dizer, né, para o povo que trabalha com o índio, né? Vocês reconheceram vocês que trabalham com nós, vocês sendo branco. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês que trabalham com a população indígena no Brasil, né? Então isso estou dizendo porque vocês reconheceram o valor que o índio tem, né? Talvez muitas vezes eu falando, talvez muitas vezes no encontro que a gente vai, talvez muitas vezes dizer para os parentes, é para o índio só comer e dormir, né? Só comer e dormir. Sabe por quê? Porque o Brasil é do índio. O governo tem o nosso dinheiro lá, né? Por que os deputados andam brigando entre eles lá? O dinheiro que está lá é tudo índio. É do índio. É do índio o dinheiro que está lá. E os deputados, né, pessoas políticos, vivem brigando lá, né? E o nosso Brasil é rico. Nosso Brasil é rico. Nosso Brasil, ele não tem crise. Não tem crise no Brasil. Nosso Brasil é rico. Por quê? Porque nós estamos em cima, o que nós estamos em cima, ele tem ouro, o Brasil tem valor, né? Então é isso que eu posso dizer para vocês, né? Que hoje estamos aqui fazendo esse encontro, para também o povo de fora, os políticos também, possa ver também a nossa união e a nossa força, né? Porque se nós não se unirmos, então a mesma coisa, né? Como eu dizia lá em Cantandua para um parente meu, dizendo, olha parente, né? Nós temos que se unir mais, nós temos que se unir mais, nós temos que se abraçar mais, para nós lutar pelo nosso direito. Porque ainda tem muitos parentes que não têm ainda sua terra demarcada, ainda no Noai, no Rio Grande do Sul, a terra indígena no Noai, no Rio Grande do Sul, foi demarcada no ano 1911, Nonoai foi demarcada, mas até agora o branco tem lutado para tirar, menos uma lasca, menos um pedaço do índio, né? E então também muitas vezes, né? E lá no Rio Grande do Sul, sabe o que está acontecendo hoje? Sobre a parceria, por exemplo. A parceria está acontecendo lá. Hoje, posso dizer que os parentes lá, eles estão aproveitando a migalha dos brancos. Então, talvez muitas vezes tem que defender os parentes que estão fazendo as parcerias também com os brancos. Sabe por quê?
No tempo do SPI, me lembro também de 8 anos de 8 anos de idade para cá. Naquela época, no tempo do SPI, ele arrendava a terra para os brancos, né? No tempo do SPI que arrendava a terra para os índios. Daí foi indo, daí depois o SPI caiu, daí que veio a FUNAI, em 73. 73 veio a FUNAI, daí que parou a negócio de arrendamento pelo SPI. Quando o SPI arrendava a terra para os brancos, e daí começaram a entrar os brancos dentro da terra indígena. A terra indígena de Nonoai era que nem colônias, uma colônia assim. O branco morando um pertinho do outro. Tinha as escolas construídas dentro da terra indígena pelos brancos. Foi indo. Então quando entrou a FUNAI no ano de 73, o índio chamado Xangrê, Nelson Jacinto, que é Xangrê, ele lutava, além do cacique, ele lutava procurando seu direito para poder tirar os brancos da terra de Nonoai. Daí foi lutando, daí ele começou a trabalhar com o pessoal que dá apoio para os índios, que é o pessoal da CUMI, o pessoal do CIMI, né? E eles levaram ele lá para Brasília, foi fazendo a parceria, daí ele pegou a força daí, o Nelson Xangrê. E naquela época, Arsino Nascimento, também Caingangue, era cacique. Daí Arsino Nascimento era cacique e ele trabalhava junto com ele, né? O Nelson Xangrê. Trabalhava com ele e ele disse para ele, né? Ele disse, na nossa reunião, ele disse para ele, Yogo, bom, e quando deixa a força do mundo concho, kaento kuprongmo terra engate que tá motima. Então, dizendo em português, então daí o Nelson Xangrê disse para ele, olha tio, eu peguei todo o apoio, peguei toda a força dos grandes e agora vai chegar o tempo agora de nós limpar, tirar os brancos da nossa terra. Ele falou assim para ele. Daí o cacique disse para ele, então tá meu filho. E chegou o tempo, chegou 78, chegou 79. Daí o cacique Alcino Nascimento, junto com o Nelson Xangrê, reuniu todos o povo caingangue, as mulheres, né, piazada, meninas, todos. E as mulheres se encarregaram. Daí as mulheres se encarregaram e disseram assim, ó, nós íamos queimar as escolas dentro da nossa terra. Queimar as escolas dos brancos. As mulheres se responsáveis. Daí os homens disseram, então daí nós íamos visitar de casa em casa, marcar 24 horas para eles pegarem suas mudanças e já procurar outro lugar. Aconteceu-se a história de Nonoai. Quando chegou em 78, os índios se prepararam, começou aí essa luta. E as mulheres de Nonoai, uma cunhada minha chamada Rosalina Isaías, que é a minha cunhada mais velha, minha cunhada chamada Rosalina Isaías, ela entrou no grupo com as mulheres. Daí quando foi 4 horas da madrugada, as mulheres
Chegaram de cada escola, tinha um grupo assim, né? Daí os grupos de mulheres chegaram e colocavam gasolina na escola e tacavam fogo. As escolas amanheceram queimando. E os homens visitando de casa em casa, já marcando a hora para o branco sair da terra. Foi indo, desocupamos a terra de Nonói, tirando todos os brancos no ano de 78. Né? E hoje a terra indígena foi desocupada pelos próprios índios. Então talvez muitas vezes, né, com essas problemas que hoje está saindo nas terras indígenas também, dos nossos parentes no Brasil inteiro, posso dizer, né? Como eu dizia para minha parente, para isso nós temos que se unir, né? Porque não custa um grupo de lá de Nonoai, no Rio Grande do Sul, vir até Mato Grosso e no qualquer canto do Brasil e mandar vários tipos das aldeias para vir fazer essa limpeza na terra indígena, para retomar nossa terra de volta. Então aconteceu assim, né? Então hoje cada um de nós estamos atrás disso, né? Mostrando a nossa cultura, nosso direito, né? Então talvez também alguns dos parentes também querem também fazer um pronúncio dele também, pronunciar também o seu trabalho também, né? Também seria também, né? Eu queria saber se o instrumento ele foi usado, né, nos rituais como o Kikikói, por exemplo, né, que são rituais nossos, o próprio ritual do viúvo, que infelizmente está se perdendo, né? Mas eu queria saber se o instrumento ele já passou por esses ritos, né? A gente tem, acho que os últimos que foram feitos foi feito em Porto Alegre, no Morro do Osso, no Condá. Se o senhor sabe se esse instrumento ele participava desses ritos? Então, por exemplo, né, que sempre, né, eu já entrei em vários lugares, né, que sempre a mesma coisa, né, que eu faço também, por exemplo, às vezes, muitas vezes, né, depois da apresentação de dança, talvez muitas vezes eu tenha tocado também sozinho, né, feito essa parte. Também no encontro de cuia também, que é lá em Porto Alegre, eu também tenho tocado para eles fazerem também a dança, né? Com a dança também tenho tocado, né? Com a dança também tenho tocado também o violão, né? Então... Tiozinho, de quem é? Lembra o finado tiozinho também, né? Bem dizer, quando o tiozinho, ele estava, no tempo que ele estava vivo ainda, nós toquemos junto com ele na dança lá né? Nós toquemos em dupla com ele, toquemos em dois violão, e o pessoal dançando, né? Dançando um atrás do outro, né? Fazendo um círculo assim. Daí nós toquemos, e é por isso que estou dizendo, né? Que eu toco em qualquer trabalho, né? Tio, quem ensinou o tio Cílio foi os bichinhos, os mais velhos lá de antigamente? Foi o próprio meu irmão, é que ele mesmo fabricou e ele mesmo também aprendeu. Então, depois dele, depois daí é eu daí. O segundo é eu daí, né? Então, ele é o primeiro e o segundo sou eu, né? Então, ele mesmo fabricou, ninguém me ensinou ele mesmo fabricou e ele mesmo aprendeu a tocar assim. Assim, muitas vezes, assim, né, nós programamos, sempre a gente tem uma festa que é Serra de Velho, né? Que é 19 e 20 de abril. Só que a gente tem todos os instrumentos da gente também como material, a matéria-prima da gente, né? Só que hoje também teve uma caída, porque hoje os mais novos, né, os mais velhos foram falecendo, aí ainda tem uns 5. Mas sempre que a gente tenta, né, sempre incentivar, mas eles ficam não, porque tem que ter um instrumento que vem de fora, né, aí já investe, às vezes, com outra coisa, não usando já aquele matéria-prima que é só o instrumento mesmo dos povos. Mas, assim,
um instrumento muito importante, né? Porque são coisas que a gente, de nossa própria cultura, de nossas marcas, que quer para dar sustentabilidade ao ambiente que lá tem, né? Que justamente a família hoje da frecha, que a gente está vendo que eles pelejam tanto para até mesmo o arco, né? Que já tem outra coisa a não ser que não é a madeira própria. E não a flecha também, que já tem outros materiais e outros tipos de flecha, de arco, minerais, mas, quer dizer, possante, como eu digo, é diferente da nossa, né? Que justamente é um instrumento muito importante. E obrigado. Instrumentos nossos que eram tocados apenas em ritos, né? Estão sendo hoje distribuídos, trocados pela sociedade dominante como se fosse o capitalismo, né? E quando eu pergunto sobre a questão da ancestralidade dos ritos, é porque para nós não é apenas um instrumento, tem todo o processo de entrar na mata, pedir permissão, né? Extrair a matéria para fazer a obra. Então, isso quando eu falo não só do instrumento, é de toda a nossa ancestraria, o grafismo, a alimentação, a nossa medicina tradicional, ela se torna espiritual a partir desse momento, que é o momento sagrado do pedido de permissão. A gente não vai lá e extrai e simplesmente leva para casa, né? Existe todo um rito de cuidado aí, porque a gente acredita que a planta ela vai morrer, ela vai adoecer caso não tenha esses cuidados. Temeré, pecado, nossa língua aqui. Foi uma cabeça do Ambrosio Gabriel, que estava aqui, que é um dos maiores cantadores da tribo, governador, né? Mandei cheio de problemas de invasões, sabe, mais de 1000 canções aqui. Obrigado pela sua presença. Você deve só para perguntar, eu toco berimbau, né? Sou capoeirista, angoleiro. Só para perguntar se esse instrumento é mais antigo que o berimbau cheira dos africanos. Tinha o berimbau de boca também. Ele é mais antigo, é milenar, ou ele é um instrumento novo, né? Que o seu irmão criou? Não ficou muito claro para mim. Seria milenar dos ancestrais ou foi o seu irmão que criou esse instrumento? O berimbau que a gente toca na capoeira é também parecido ao formato. O berimbau chega da África, né? Que tem também o berimbau de boca, que é tocado muito parecido. Esse que o senhor traz aqui, ele é ancestral ou é um instrumento que vem só que o seu irmão criou? Por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui, por exemplo, né? O meu finado irmão, ninguém nos ensinou ele. Ele mesmo aprendeu, ele mesmo fez esse tipo e acabou sendo um instrumento para ele. Daí sim, quando ele morreu, e daí ficou eu para me andar fazendo esse trabalho, né? E ele, por exemplo, ele já não é jeito de berimbau, né? Porque berimbau ele é tipo um arco, né? O arco também, né? Arco também, por exemplo, ele também é atado aqui e atado na ponta aqui. E ele também é colocado tipo uma pedrinha aqui. Daí depois ele é batido assim, né? Com uma varinha também. Então é quase que, por exemplo, esse arquinho, por exemplo, do violão que meu filho irmão fabricou. Ele também é bem igual, mas só que já é mais diferente um pouquinho, né? Mas só que ele é segurado com a boca, por exemplo, né? Então, por isso, para cada parente que estão aqui, então, é uma coisa muito diferente, né? Para cada parente que estão aqui. Então, por exemplo, ainda se alguém, né? Por exemplo, ali, o presidente, né, o parente é representante do trabalho, né? Presidente do trabalho. Então, por exemplo, se ele dizer, mas eu vou levar para minha aldeia, por exemplo, né? Daí, por exemplo, daí ele vai
para que algum dos casados ou uma menina também possa aprender. Também, né, que está sendo uma coisa muito diferente o nosso encontro, que consiga dizer, né, eu como da etnia Caingangue, trazendo uma coisa diferente para os parentes aqui desse lugar, né, dos lugares de vocês, nas aldeias de vocês, né. Então, para você também contarem lá também para os parentes, né, dizer para eles também que nós encontramos com o nosso parente lá do Rio Grande do Sul, um parente da tribo Caingangue, que trouxe um instrumento muito, né, muito importante e ficamos muito, né, admirados com o instrumento que ele tinha, né. Então, por causa disso, também para mim também é uma alegria de eu mostrar o trabalho meu também para vocês, né. Então é isso que eu consigo dizer para vocês, né. Então, por isso eu me sinto tão emocionado de mostrar o meu trabalho para vocês, né. Queria entender como que vocês imaginam a música de vocês. Se a música de vocês também é para ganhar dinheiro, para viver dele, ou ele é um estilo mais cultural, espiritual, que não pode sair, né? Porque existe um dilema hoje. Eu, enquanto rap, terena, DJ, tocar no festival, a música tradicional de vocês, pode ser que eu esteja desrespeitando, né, e adoecendo os territórios, porque a gente não sabe muito bem como é que eu canto. O idioma vem do Aruac, o idioma de vocês vem do Macro-G, né? Então são idiomas diferentes. Só como que vocês imaginam que a gente pode divulgar essa música, né? Se a gente não pode, ou se a gente pode, sabe? Entender essa parte espiritual musical é muito importante para a gente que sai divulgando, né, pelo mundo essas músicas. Cada um de nós, como eu falei antes, que a gente faz de coração tudo aquilo que a gente aprende, né? Então, para mim, por exemplo, hoje todo o que nós hoje nós entendemos, tudo envolve dinheiro hoje, tudo envolve dinheiro, né? Por exemplo, para mim estar aqui, né, o grupo que trabalha com nós, posso dizer, né? Se esse grupo não trabalhasse com nós, talvez também eu também não teria estar aqui, não poderia estar aqui com a minha neta, a filha Rejane, não poderia estar aqui juntamente com ela, se não fosse parte financeira, por exemplo, né? Então, para mim, se, por exemplo, como acontece hoje o trabalho, né, porque tudo envolve dinheiro, para mim seria bom, por exemplo, o mais importante para mim, né, por exemplo, apresentar aquilo que eu sei, que eu aprendi. Para mim, se, por exemplo, né, agradecendo a oportunidade do grupo que trabalha com povos indígenas, por exemplo, né? Mas que isso, parente, não poderia acontecer, sabe por quê? Sem autorização de ninguém. Sem autorização de ninguém. Porque quando nós fizemos um trabalho junto com a filha Rejane, o grupo que trabalhou com ela, eles disseram para nós, sem autorização de nós não vai existir nem CD e nem gravação nenhuma. Eles disseram para nós. Então, por exemplo, de tudo que estou fazendo aqui, por exemplo, né? Se algum fogo, né, posso dizer, né, na nossa idioma, Caingangue, dizem assim, fogo, né? O fogo para nós é o branco. Então, se, por exemplo, se o branco divulgar, por exemplo, o meu trabalho e querer ganhar dinheiro, agora, se, por exemplo, se o seu parente também vê também alguém divulgando também, você tem tudo direito, porque para isso nós somos cidadãos brasileiros, né? Temos todo direito também de cobrar também o branco que está divulgando lá fora, ganhando dinheiro em cima de mim, em cima também do parente. E assim que tem que acontecer, né? Eu fico no impasse de muitas vezes não fazer, não vou divulgar.
Mas sempre tem uma especulação que chega lá no território e fala assim, não, eu vou te divulgar, vou te apresentar para o mundo e tudo mais, e aí a gente que é do território que entende, não faz. Mas quem vem de fora acaba tirando esse direito que é coletivo, né, de uma pessoa, é cultural, espiritual, de uma comunidade. Mas por que eu quero chegar a isso? Porque hoje, né, a gente tem dentro da FUNAI, né, a nossa subsistência, ou seja, a gente pode, de acordo com a Constituição, viver e vender nossa cultura e nossa arte. Então a gente pode vender nossa cerâmica, nosso artesanato e viver disso. Só que como que a gente vai viver disso, sendo que nem território a gente tem demarcado? Sendo que como que a gente vai viver disso, sendo que nem nossos direitos são reconhecidos totalmente? A gente está brigando aí com o Congresso, com o STF e tudo mais, para tentar derrubar o marco temporal. E aí a gente fala sobre mudança de temperatura também. Está muito calor, não nasce árvore, não nasce semente nos nossos instrumentos. Como é que a gente vai trabalhar nossa subsistência, adaptar nossa subsistência? E aí quando eu faço essa pergunta, se colocar no YouTube, colocar na internet, também é parte da subsistência. A gente precisa incluir isso ou não precisa incluir? É tradicional, é ancestral, isso não se toca, não se mistura. Era isso. Acho que é uma observação, se o senhor quiser ficar à vontade para concluir. Obrigado, tá? Tá, para ti também, parente. Para ti também. A mesma coisa que, por exemplo, vamos dizer, lá na tua aldeia, por exemplo, né? Tua aldeia, tu vai dizer assim, mas eu quero trazer um parente comerciando lá do Rio Grande do Sul, né? Porque vai ter custo, né? Vai ter custo, tu vai ter despesa, né? Mas o meu objetivo, se por exemplo, se o parente, por exemplo, chegar um dia 19 de abril, por exemplo, né, se vai ter uma festa lá do Dia do Índio, que comemora o Dia do Índio, se entrando em contato comigo, por exemplo, né, se não entrar em contato comigo e entrar em contato com a Fia Rejane, né, e quer que eu esteja lá na tua aldeia, por exemplo, apresentando lá com o meu violão taquara, também eu chegaria também, né? Importante para mim, seria também uma alegria também para mim, né? De chegar na tua aldeia, apresentar o meu instrumento e tocar lá, né? Tudo bem, né? Se se você reconhecer, por exemplo, né? Que também muitas vezes, né, hoje eu posso dizer, né, que também muitas vezes, né, hoje acontece, por exemplo, né, que também muitas vezes ele não faz as coisas para ganhar dinheiro. É a mesma coisa eu e o meu filho, nós temos uma banda evangélica, é registrado. E o nome da banda é Banda Expressão Louvor. Nós tocamos em qualquer lugar. Tocamos, meu filho toca 4 tipos de instrumento, toca gaita, toca teclado, toca guitarra, toca baixo. E nós, lá no Rio Grande do Sul, nós íamos em qualquer lugar, tocar nas igrejas evangélicas, por exemplo, né? E nós fizemos assim, daí o meu filho disse ao meu pai, nós íamos formar essa banda não para ganhar dinheiro, mas se eles nos ajudarem a chegar lá e nós pudermos ir lá e voltar, é importante para nós, só pagar a despesa e pronto. Então nós formamos aquela banda não para ganhar dinheiro, não para ficar rico, mas importante para nós ter saúde, ter alegria, ter amizade, conhecer povos diferentes. Então é isso o nosso objetivo, não para ganhar dinheiro. Então, a mesma coisa como o parente perguntou, né? Mas só que, por outro lado, já tem que ver isso, né? Que a gente tem que reconhecer isso, né? Por isso, é muito bom o parente fazer essa pergunta para mim, né? Então, obrigado também para você também, né? Dena shafi violão hanya tata piquete dena homem com piquete cara undanta fa com piquete ngai e shawin hawa kete
Hara undenter fak isyatinya mi undenter fak wa kinyo shol wanya ding kar angeng ya ungleta kikaron shol wanya ding ya Hara bangun sila ya gitu soal bikin no. cứ chọn các phương tiện tiếp theo phương tiện mà cái sa anh ngoài sa ma tu năng này cho nên anda để tu hư en hạt kan da ama share brand da hạt okay ama hư ting kan da hạt yang dapat yang utin nama share tu ni kan ampi hạt ni mana ampi sa ma tu ni ampi trabalho ni ampi sa ma ni Unta get ka tita sekolah kiron ka tita kayaron ka tita enya nata profesor nyo ke ka tot kayaron on tita ke un tempo con que anda tata profesor nyo on en holi kita ninge ka instrumento tate ka unta kiron son da kiron itu Kaya kung pwede ka dati man, ayaw ito din eh. enya nata tare ni Teka ka tayo niya ada mata letai ni kan ada nyuin ni kita nyuin Jadi yun mo. Det kunde jag kontakt i. En röt och det tog många. tak satu tik nama ada ang tu kita na ijma ijma da ang kita ijma significa gitu ijma kai satu yang kerat mal ijma un lelu dan un lete yang wakit mungkin satu yang kerat mal yang wa yang ang le tu kompet kata dan ukal dari nang ni ya nggih den ang ta significa cái số những ta tu ang ta un lete chứ là ta cứ số những ta cứ một cái số những ta chơi như thì ta te cũng nín anh ta hát anh ta kiệt cả Ara un röt många med. ada anh ta ngu di tiga kerat ke tita kairon short kata tita ti kairo bet short kata un lero da kit ngesher den na instrumento kada kena ngai tata kuartia ngun ta kitingap mangge kata satu ye krek mari makenang ning ngesher ya weng da dan kare kompet kata kafe ang bre honda ren kafe yang bre kafe lo la tata un lo la nate ana tata yang ya bre nate ya usi kafe tikte ya tata sita kamen nate ona gua sita yang gai koni kek nate eng to dan kar ti ren let ka hale enggal pi on kinyara nang ninge hari kita compete ni nge umulnya ipita compete mo ipi will fear region fi trabalho ki ipita compete mo hari ni umulnya ho ini ama compete ni nge ka angrede Pwede ka to Jorge Garcia may kontakto eh. Jorge Garcia Jorge Garcia don kay ron bug ya hakay sa agpresa man yaroy bug ngiti na umuli sa ti question ho mata ti lugar ko niya Tito Merimire, ti veía muy y tan retiro y ya breve. ayam brema kan ma anh Washington Indonesia Kami namanya ya tadi Dufi Totten. manda completo Dufi Totten kayu. mà Jorge Garcia ta iyong ni iyong mati anh người cái rồi tay ta ninh ấp cái iyong thì mà sẽ iyong cái ya wut di pro he wata inaf mana lo de Jorge Garcia mata y la viene ya. hamo den kasi politik wasina wasi di lugar ke konyoha Pedro Garcia Pinay matakto café ya. Kemudian ini soal
Pending que nada. Ali a parente quer ver tocar o violão, então agora eu vou tocar para ela, viu? Então tá.